O que é um conto? Conto é o gênero textual marcado pela uma narrativa curta, escrita em diálogos e de menor complexidade em relação aos romances. É um texto curto que aborda geralmente temas étnicos, folclóricos ou fantasiosos. Características: enredo único. Ao contrário de romances, os contos tendem a focar em um enredo que não se desdobram em tramas menores. Muitas vezes a história gira em torno de uma única situação. Simplicidade. Devido ao enredo único, os contos não costumam exigir grandes interpretações por parte do leitor. Poucos personagens. Por serem mais objetivos, contos costumam apresentar um número bem reduzido de personagens. Curto espaço de tempo. Os contos costumam apresentar tramas que não se entendem por longos períodos. É comum, por exemplo, que a história se passe em um só dia. Início próximo ao fim. Geralmente, os contos não dedicam tempo na introdução do ambiente e dos personagens, por isso a história se inicia próximo ao clímax e ao desfecho. Final súbito. Em contos, é normalmente que o fim aconteça imediatamente depois do clímax. Não há, portanto, uma fase da história em que podemos acompanhar as consequências da resolução do conflito. Objetivo único. Por não possuir desdobramento, o conto busca causar um sentimento único no leitor, ou simplesmente contar uma história. Essas características fazem com que o conto seja o gênero textual perfeito para conteúdos voltados ao público infantil, especialmente contos de fada. Vale esclarecer que estes elementos são obrigatórios e a ausência de um ou mais deles não desqualifica o texto como um conto. Os tipos de contos que existem são contos de encantamento, contos maravilhosos, contos de enigma ou mistério, contos engraçados ou divertidos e contos de fadas. Os contistas mais famosos da língua portuguesa são Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Monteiro Lobato, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca e Eça de Queiroz. Exemplos de contos: Adão e Eva, Fim de Festa, Pai contra Mãe, Conto de Escola, Mulher de Preto, Cinderela, Caixinhos Dourados, O Espelho e etc. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero A. Épico, B. Lírico, C. Narrativo, D. Poético. Alternativa C. O conto, a crônica e o romance são classificados como gêneros narrativos, pois apresentam elementos como narrador, enredo, personagens, espaço e tempo, conflito, clímax, resolução do conflito e conclusão dos fatos. Fim de festa. Na mesma rua, todas as noites aquele olhar felino a seguia. Uma sombra de dúvidas povoava sua mente. Seria do carinho ou desprezo aquele olhar? Um misto de paz e amargura tomava conta de seu peito quando passava por ele, sempre tentando não encará-lo. Mas uma espécie de imã levava a encontrar o seu olhar. Nuvens percorriam o céu, prenunciando um terrível temporal. Era uma noite especial para todas as famílias da aldeia. Noite de festejos e encantos, e aquela mulher solitária perdeu-se da sua família há bem mais de 30 anos. O Natal era a noite mais difícil de todo o ano. Ela fechou os olhos a imaginar que aquele felino seria o único a compartilhar da sua solidão. Choveu bem antes nos seus olhos e resolveu atravessar a rua pela última vez. Resposta. Este texto é um fragmento de A. Biografia, B. Conto, C. Diário ou D. Fábula. Alternativa B. Conto. Ela faz isso aqui, ó. Quem? Minha mãe. Gente, por que não fecha? Me deu uma raiva. É a chão fechada. Por que ela faz me mata? Legal, é de madeira. É. Ai, que chique. É assim? É tão tecnológica essa casa. Tecnologia aí, né? Grande interpretação por parte do leitor. Que foi? Nicole! Gente, eu nem sei onde que eu botei no celular. Agora vai mudar. Agora que eu tô Anselmo, traço, Santo do Pauoco. Onde que eu botei? Geralmente os campos não dedicam tempo. Ah, não, gente. Peraí. A espuma tá dentro do C. Dentro do C. Filha da roça, né? Tá bom. É muita coisa.
Homem costuma apresentar. Azevedo, Monteiro Lobato, Dalton Trevisan. Que isso, cara? É só esse que eu tenho que gravar. Vai fazer de Não, esse e 9. Puta que bom, 9 é grande. Não, acho. Tá me filmando, Júlia! Conta, gente. Júlia não vale nada. Você tem que... Eu fico lembrando de coisa engraçada. Eu fico lembrando de coisa engraçada. Cadê as outras 3? Eu tô vesga no negócio. Gente, você tá me gravando. Eu não sou vesga, tá? É que eu tenho que olhar pro lado. No céu, prenunciando um terrível temporal. Faz de novo.